criação de Deus. Deus criou tudo a partir do nada. Ele é eterno, imutável, soberano. Que possamos render glórias àquele que nos criou, para que o seu nome seja exaltado e glorificado hoje e eternamente. Bom dia a todos. Vamos continuar a meditação nos 4 capítulos da Bíblia e nos fundamentos da fé. Hoje no capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster, de 1643 ou 649, como preferirem, que ela demorou quase 5 anos para ser elaborada. Nós vamos agora meditar no capítulo de número 4 e depois falaremos sobre os 4 capítulos do dia, Jeremias do 12 ao 15. Espero que vocês estejam conseguindo avançar, evoluir, crescendo em graça e em conhecimento. Vamos para o capítulo de número 4, de maneira bem objetiva e clara, conforme está aqui. Capítulo 4 da criação. Vocês estão conseguindo ler a figurinha que eu estou mandando, a foto que eu compartilho no grupo, na lista de transmissão? Contem aí, coloque se vocês estão lendo, se vocês estão, porventura, pesquisando. A minha função é meramente compartilhar, né? Compartilhar as informações. Se vocês vão absorver, aí eu entrego ao Espírito. E se vocês vão, claro, usufruir disso também, aí é a responsabilidade de cada um. Então, que possamos avançar. Capítulo de número 4 da criação. No princípio, aprouve a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade. Criaram o fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visível ou invisível. Aqui está o que ocorreu no princípio. No espaço de 6 dias, a Trindade, manifestando a sua glória e o seu poder, fazendo tudo a partir do nada. Lembre-se que existe uma máxima da física, que nada surge do nada. Contudo, Deus, sendo autoexistente, poderia quebrar esse paradigma, mesmo porque Ele que dá a criação a tudo. Então Ele é o eterno, imutável, o soberano Deus. Então, nós já vemos nesse primeiro passo aqui todos os pontos primordiais acerca da criação. Tudo que nele há, visível e invisível. Então, observem sempre atentamente esses pontos. Hoje nós vemos nas escolas ensinando muito acerca do evolucionismo, da teoria de Darwin, Big Bang. Prestem muita atenção àquilo que você tem escutado, porque porventura talvez você tenha um conceito diferente do que as Sagradas Escrituras apontam. Medite nas Sagradas Escrituras e naquilo que ela diz. Então vamos para o segundo ponto. Segundo ponto. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com alma racional e imortal, e dotou-os de inteligência, retidão, perfeita santidade. Retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita no seu coração, e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Como vocês já viram muitas coisas a respeito disso, acerca da queda, é muito importante entender como era o ser criado por Deus. Deus faz todas essas criaturas, depois faz o homem, o macho e a fêmea, com alma racional e imortal. Observe que o ser humano foi criado para ser imortal e dotado de inteligência, retidão e perfeita
santidade, segundo a própria imagem que é mencionada aqui, a imagem de Deus, tendo a lei de Deus escrita no seu coração, tal qual nós temos hoje. A lei de Deus continua escrita em todo o coração. Essa é a razão que nós podemos apontar todo ser humano como indesculpável, porque ele sabe o que é certo e ainda assim ele faz de maneira completamente errada, ainda que não seja, vamos dizer, notória a todos os seus erros, porque pessoas erram e fazem as coisas erradas, se deliciando nisso, não tendo o mínimo de comoção diante dos seus erros. Isso daí se trata justamente da queda do homem, mas a lei sempre esteve gravada em seu coração, embora completamente corrompida. Então, continua dizendo, e o poder de cumpri-la, mas com possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade sua própria vontade. Aqui, quando diz o poder de cumpri-la, mas com possibilidade de transgredi-la, existia a possibilidade. Por quê? Era o pressuposto da criação. O homem podendo ter a possibilidade de infringir aquilo que Deus havia estabelecido, de forma que ele ainda não era condicionado aos seus desejos íntimos. Sendo um ser perfeito, ele foi deixado à liberdade de sua própria vontade, a vontade de Deus, que era completamente imutável. Eu estou explicando tudo o que está se passando aqui nesse segundo parágrafo apenas com outras palavras para que vocês possam compreender de maneira um pouco mais abrangente. Termina a última frase, diz, além dessa lei escrita no coração, receber o preceito de não comerem da árvore do bem e do mal. Observe que eles tinham que cumprir determinado requisito. O requisito que estava atrelado à resposta do homem para o mundo. O homem livre, completamente sendo feito completamente de maneira integral à imagem e semelhança de Deus, entregue a si mesmo, ele se corrompeu. Ele, deixado em liberdade, a sua vontade se manifestou completamente independente de Deus, deixando de ouvir aquilo que Deus havia estabelecido. Eles não deveriam desobedecer, no entanto desobedeceram. Então, observe que o ser humano nasce livre nas suas faculdades mentais, de maneira que ele não é inclinado ao bem nem ao mal. Contudo, ele não é livre no sentido de poder fazer o que queria. Ele deveria obedecer ao preceito de Deus. Enquanto ele obedecia, ele era feliz e tinha a comunhão perfeita com Deus e o domínio sobre as criaturas. Observe que, a partir do momento que ele come do fruto, tudo se desmorona, o pecado adentra a humanidade por intermédio de Adão, e somente depois, como vocês já viram, o segundo Adão, restaurando agora a faculdade do homem por intermédio do Espírito Santo, para que ele possa fazer aquilo que ele não consegue sozinho. Então o homem livremente pecou e agora se torna completamente escravo do pecado. Por isso que todos os desejos nossos estão completamente viciados. Nós sempre decidimos pelo que é errado, sem a influência do Espírito Santo, nós estamos perdidos. Por isso que nós devemos clamar todos os dias para que o Espírito Santo comande a nossa vida, tome conta dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Devemos nos reconhecer como falhos, como pecadores, implorando a Ele sempre que a sua presença jamais seja afastada de nós. Essa é a questão primordial do Evangelho, a dependência do seu Santo Espírito nos guiando ao caminho da verdade. O homem, então, poderia não pecar, agora o homem não pode não pecar, todo ser humano peca, e haverá depois o tempo da eternidade, onde não haverá mais pecado. E nós cremos que tudo isso ocorreu por conta da vontade soberana de Deus,
que escolheu resgatar o homem, porque senão estaríamos completamente perdidos. Essa criação que visa única e exclusivamente glorificar o nome de Deus. Observe que ele não precisava fazer nada, tá? Ele não precisava criar o ser humano, ele não precisava criar o mundo, ele tinha plena suficiência em si mesmo, porque senão ele não poderia ser Deus. Se Deus tivesse necessidade, ele seria um Deus carente. Se ele tivesse necessidade, não se trata disso, ele não tem que cumprir uma necessidade aos seus desejos íntimos. Se trata simplesmente dele manifestar o seu glorioso poder, de manifestar a sua misericórdia para com criaturas, para que seu nome seja louvado e glorificado. Lembre-se sempre que ele é criador, nós somos criaturas, somente dele emana toda a verdade. Por isso que nós andamos completamente desregrados, andamos completamente desnorteados, distante dele. Confie na criação, volte ao plano eterno de Deus. Se volte a essa palavra e dessa forma tenho certeza que o nome dele será glorificado. Lembre-se que enquanto obedeciam, eles eram felizes e mantinham a comunhão com Deus. E assim ainda é hoje. Quando você obedece, quando você mantém essa perfeita comunhão, o nome de Cristo sempre exaltado e de Deus glorificado. Não se trata de você obedecer pela sua capacidade, mas sim porque esse Santo Espírito tem agido em você. Que o Santo Espírito haja no seu coração, te transforme e te direcione para que não sejamos escravos de nós mesmos. Continuemos a meditação nos 4 capítulos. Esse foi o capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster. Amanhã nós abordaremos o capítulo 5, que trata da providência de Deus. E assim seguiremos avançando dia por dia. Lembrando que nós já falamos sobre as Sagradas Escrituras, no primeiro capítulo, sobre Deus e a Santíssima Trindade, os decretos eternos de Deus, no capítulo 3, e hoje abordamos sobre a criação. Então, que vocês possam continuar meditando nessas confissões, que elas apontam para aquilo que as Sagradas Escrituras dizem de maneira clara. Abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12. Live de número 291. 255 dias meditando nas Sagradas Escrituras. Em breve nós terminaremos a leitura integral da Bíblia para a honra e glória do Senhor. Quantos de vocês não tinham lido a Bíblia ainda e estão pela primeira vez fazendo esse plano de leitura anual? Coloque aí. E quem não leu, coloque que não leu. Quem não começou ainda também. É importante você assumir suas falhas, porque isso faz com que você pelo menos tome consciência daquilo que você precisa melhorar. Mais importante de saber o que sabe é saber o que você não sabe, o quanto você ignora, porque isso te fortalece e faz com que você possa dessa forma buscar evoluir nessas questões que estão fracas. Olha que bom, ó, o Éder é a primeira vez que vai terminar, o Alex, a Pamela, a Silvia. Glória a Deus por isso. Saiba que isso é o agir do Espírito Santo, não se trata de intelecto humano. Nós estamos falando de um Santo Espírito guiando ao conhecimento da sua palavra. Isso é o Espírito Santo agindo, tá? As pessoas atrelaram o Espírito Santo a uma sensação, a uma imaginação, e não entendem que o Espírito manifesta com atitudes, manifesta com força onde há fraqueza. Ele não é um espírito que te leva apenas a um culto, mas te leva sim a cultuar a Deus a todo tempo. Pessoas vão à igreja como se elas estivessem se reunindo ali para receberem algo. Não, você já recebeu aquilo que você deveria receber. Você se reúne porque você é a igreja, não porque você vai lá buscar algo. O que você precisava já foi enviado. Agora apenas se curve diante da soberania de Deus, confesse os seus pecados, se arrependa e creia que há paz com Deus devido ao sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário.
Esse é o grande mistério da fé, esse é a grande revelação que a Sagrada Escritura nos aponta. E parabéns a todos, eu glorifico a Deus pela vida de vocês, tenho certeza que a vida de vocês será usada para que o Evangelho seja cada vez mais propagado. Observe que muitos de vocês aqui que eu conheço já viviam uma vida cristã, mas uma vida cristã que era meramente uma repetição de comportamento, porque se você não conhece a palavra, naturalmente você vai ouvir o que as pessoas falam e você vai ter que falar amém. Não existem autoridades quando se trata das Sagradas Escrituras, autoridades no sentido de seres superiores ou como se fosse uma espécie especial de ser. Claro que existem ordens hierárquicas dentro de uma igreja, simplesmente para que a gente possa respeitar uns outros, mas isso não é imposto. O respeito jamais pode ser imposto pela força. O respeito é conquistado mediante a obra sobrenatural de Deus, que capacita alguns para determinadas questões e outros para outras, mas isso não faz de ninguém superior. Maior também, que o maior que pisou no mundo serviu, e conosco não é diferente, nós temos que servir também a todos, providenciando a todos aquilo que pode salvá-los. E a única coisa que poderá salvá-los é justamente as Sagradas Escrituras. Por isso, parabéns, parabéns, nós já estamos perto e próximos ao fim, e vocês estão aí avançando dia após dia, resistindo e perseverando, graças ao poder de Deus que tem atuado em vocês. Então, creio que talvez vocês ainda não consigam reconhecer isso, mas em breve vocês vão olhar e falar assim: olha como Deus tem me capacitado, eu não conseguia. Pensa que a maioria prefere ainda andar pela ignorância. Eles caminham segundo um Deus que eles criaram em suas próprias mentes. Vocês estão deparando com um Deus criador, soberano, que faz todas as coisas conforme lhe apraz, para a honra e glória do seu próprio nome. Ele faz as coisas para que manifeste a sua soberana vontade, e nós estamos debaixo dessa sua soberana vontade e clamamos para que ela continue a nos guiar. Então, que vocês continuem a ler, e tenho certeza que isso daí será um hábito anual, que todos os anos vocês lerão a Bíblia e vocês verão o quanto de evolução espiritual e material também vocês terão. Por quê? A sua vida espiritual manifesta na sua vida material. Não estou falando aqui de dinheiro, estou falando de você viver uma família melhor, de você ser um ser humano melhor, embora isso também possa refletir nas suas questões financeiras, em todas as áreas, porque Deus abençoa o ser humano por completo. Mas isso também não se trata de uma abundância financeira, porque rico não é quem muito tem, e sim quem pouco precisa. Então, você conseguir ser feliz com aquilo que Deus lhe ofertou será a maior dádiva que você terá. Você não ficará correndo atrás de dinheiro no círculo infinito que o ser humano vive, né? Tem pessoas aí que ficam se matando para conquistar dinheiro e depois tem que se matar para manter o que conquistou. Então é uma verdadeira prisão. Que vocês sejam libertos de tudo isso e possam viver para a honra e glória de Deus. O capítulo 12 de Jeremias, o qual nós estamos hoje, nós vamos ver mais uma vez essa falsa adoração. E Jeremias aqui começa a se perguntar acerca da prosperidade dos homens perversos, coisas que nós fazemos também. Olha como diz no verso 1: Senhor, tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de ti, portanto eu desejo te fazer essa queixa. Por que os perversos são tão prósperos? Porque os desonestos vivem em paz. Tu os plantastes e eles criaram raízes, deram frutos, teu nome está em seus lábios, mas tu está longe de seu coração. É uma das características dos perversos, das pessoas que são de fato corrompidas e mortas de seus delitos e pecados, ao qual ainda não se curvaram diante da soberania de Deus. Por vezes a palavra de Deus está nas suas bocas, mas os seus corações estão completamente distantes. Isso nós vemos em toda a sociedade, isso está em toda a humanidade.
Nós não conseguimos reconhecer quem são aqueles que estão adorando a Deus de maneira verdadeira. Fato isso é todos os escândalos que existem em todos os âmbitos religiosos, tá? Estou falando nem religioso, vou falar do cristão, porque se os outros quiserem viver errado, que vivam como quiserem. A questão é dentro do cristianismo, nós temos que advertir todos aqueles que dizem professar a fé em Cristo, para que eles assumam a responsabilidade e vivam para a glória de Deus. E acima de tudo, nós não apenas o exortamos, mas nós oramos a Deus para que eles sejam de fato transformados e possam glorificar o nome de Deus, não adorando de maneira completamente vã, que os nomes deles possam ser objetos de oração na sua vida. Nós vemos muitas pessoas assim. Nós advertimos, mas acima de tudo nós oramos por essas vidas para que eles se arrependam e creiam, porque o perdão de Deus é dado a todo aquele que crê. Então, ainda que essas pessoas estejam vivendo dessa forma, existe a possibilidade deles serem restaurados e transformados, desde que se arrependam e creiam. Então nós oramos por eles. É muito importante ressaltar isso, por quê? Porque às vezes nós queremos fazer repartições, sabe? Esse é crente, esse não é. Pensa que todos são possíveis seres a serem impactados por Deus, a crerem em Deus como seu único suficiente Salvador, em Cristo Jesus como seu único suficiente Salvador. Então, ainda que eles vivam vidas que envergonham o nome de Deus, nós oramos por essas vidas. Os nomes dessas pessoas estão em nossas orações, nós clamamos pelas vidas deles, porque nós fomos alcançados também, e o Senhor tem misericórdia para com a humanidade inteira. Deus deseja salvar o homem que manifesta o seu poder destrutivo diariamente, o homem que constantemente se afasta de Deus. Mas nós cremos que todos aqueles que Deus chamou desde antes da fundação do mundo haverão de ser resgatados por intermédio dessa palavra. Então nós pregamos essa palavra com a certeza de que Deus há de abrir os corações. Nós não sabemos quem são, então nós oramos por toda a criatura, crendo que o poder de Deus irá operar. Continua dizendo aí no capítulo 12, depois dele trazer essas questões, o verso 3 ele diz: quanto a mim, Senhor, tu me conheces, tu me vês e provas meus pensamentos. Arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para a matança. Até quando esta terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou, os animais selvagens, as aves desapareceram, por causa da maldade dos que nela habitam. Pois o povo disse: o Senhor não vê o que o futuro nos reserva. Aqui já vem a resposta do Senhor. Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Até seus irmãos, membros de sua família, se voltaram contra você. Conspiram e se queixam a seu respeito. Não confie neles, por mais agradáveis que sejam suas palavras. Abandonei meu povo, a nação que me pertence. Entreguei aqueles que eu mais amo a seus inimigos. Meu povo escolhido rugiu contra mim, como um leão no bosque. Por isso os tratei com desprezo. Nós vemos aqui então o povo abandonando a Deus. Lembre-se que sempre foi assim. Primeiro no jardim do Éden, que nem nós vimos, o homem estava ali simplesmente com a obrigação de obedecer, e ele desobedece. Aqui debaixo do pacto de obras, agora debaixo do pacto de graça. Não se trata daquilo que nós fazemos, mas daquilo que foi feito na cruz do Calvário. O Evangelho da Graça fala que você não consegue, você não é capaz de pagar o preço que foi pago por você. A religião fala que você deve pagar o preço por algo que você nunca vai conseguir receber no fim. A religião te leva para um lugar onde você vai conquistar as coisas pelo seu mérito. Se você fizer a campanha, se você orar certo, se você fizer isso, se você ler a Bíblia, não é se você ler a Bíblia, tá? Você não lê a Bíblia para ser salvo. Você lê a Bíblia porque você foi salvo e você quer conhecer a face do seu Criador. A única forma de ver Deus é lendo as Escrituras.
Não, você não conseguirá enxergar Deus de outra forma. E muito pelo contrário, quando você ler as Sagradas Escrituras, você conseguirá enxergar Deus em tudo. Você enxergará Deus num pássaro cantando. Você enxergará Deus no choro de uma criança. Você enxergará Deus na adversidade de uma situação financeira. Você enxergará Deus em uma doença. Você enxergará Deus num simples não que te deram lá atrás. Então, ler as Sagradas Escrituras é ver Deus completamente materializado na sua vida. As pessoas querem ter experiências místicas e eles fazem tal qual fizeram lá no passado, de pessoas pedindo sinais. O sinal já foi dado. O sinal se manifestou de maneira completamente real. O sinal significava um homem morto, 100% homem, 100% Deus, que carregou na cruz do Calvário o peso pelo meu e pelos seus pecados. Este homem é Cristo Jesus. Seu Santo Espírito foi enviado e agora nosso coração é constrangido e transformado mediante o seu agir sobrenatural. Dessa forma que eu oro para que vocês sejam alcançados e impactados e que a gente possa continuar meditando nas Sagradas Escrituras, não fazendo esses mesmos questionamentos. Vocês olham aqui e veem a indignação de Jeremias. E nós devemos nos indignar sim diante das injustiças, diante das coisas que acontecem, mas nós também devemos fazer como o Senhor fez. Que o Senhor tenha misericórdia, pois eles não sabem o que fazem. Que nós possamos proclamar esse evangelho, sabendo que Deus há de salvar e resgatar o seu povo, para a honra e glória do seu nome. Esse é o evangelho da graça, essa é a mensagem de salvação. O resto são teorias humanas que enquadram dentro de uma caixinha para que você possa ficar ali aprisionado. O verdadeiro evangelho liberta. Você não é preso a nada a não ser a Cristo Jesus. Que você possa ler e meditar nas Sagradas Escrituras e dessa forma glorificar o nome do Senhor. Vamos para o próximo capítulo. Ainda é importante mencionar esse do capítulo 12. Vocês vão verificar que aqui também já tem a profecia do que haveria de acontecer depois. Lembre-se que as pessoas imaginavam, os judeus imaginavam, o povo de Israel imaginava que Deus era a propriedade deles, quando na verdade eles eram propriedade de Deus e todos aqueles que Deus quer são propriedade deles. Nós vemos aqui Deus falando acerca da salvação para as outras nações. Diz assim: assim diz o Senhor, arrancarei de suas terras todas as nações perversas, que se apossam da herança que dei ao meu povo Israel, e arrancarei de Judá no meio delas. Depois disso, porém, voltarei e terei compaixão de todos eles. Eu os trarei de volta às suas terras, cada nação a sua herança. E se verdadeiramente essas nações aprenderem os caminhos do meu povo e jurarem por meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram meu povo a jurar pelo nome de Baal, e elas receberão um lugar no meio de meu povo. Mas qualquer nação que não quiser me obedecer será arrancada e destruída. Eu, o Senhor, falei. E é exatamente dessa forma que acontecerá. Todos aqueles que não obedecerem e crerem serão justamente destruídos. As pessoas olham e ficam chocados com essa mensagem porque se trata de um Deus que eles esculpiram como amor. Mas o amor só pode existir se a justiça também existe. Porque se não existe justiça, isso não se configurará em amor. O amor ama aquilo que é bom e automaticamente ele odeia aquilo que é ruim. Somente o perfeito amor tem a capacidade de odiar mediante o uso do amor. Se ele ama a vida, ele odeia a morte. E isso sem infringir um nem outro. É maravilhoso. São questões que, mediante a leitura das Sagradas Escrituras, ao longo do tempo, você conseguirá ver. O mínimo de injustiça contra um Deus Santo gerou o máximo de morte. Então que possamos viver de maneira a obedecer essa palavra, clamando para que o nome dele seja exaltado através das nossas vidas. Capítulo de número 13, vocês vão ver uma parábola onde ele aborda a questão de um cinto. É muito interessante. E é muito interessante também como isso reverbera, tá?
em religiões que são criadas por homens e não emanam das Sagradas Escrituras. Eu vou contar e depois vocês reflitam acerca disso. Diz assim, primeiro verso: o Senhor me disse, vá, compre um cinto de linho e vista, mas não lave. Comprei o cinto de linho, como o Senhor me havia instruído, e o vesti. Então recebi outra mensagem do Senhor: pegue o cinto de linho que está vestindo e vá ao rio Eufrates. Esconda-o ali, num buraco entre as pedras. Fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Depois de muito tempo, o Senhor me disse, volte ao rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe disse que escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei onde havia escondido o cinto e o tirei dali. Mas o cinto tinha apodrecido e não servia para nada. Então recebi essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir. Seguem os desejos teimosos de seu coração. E adoram outros deuses. Portanto, eles se tornarão semelhantes a esse cinto. Não servirão para nada. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. Deveriam ser meu povo, meu louvor e minha glória, para a honra de meu nome, mas não quiseram me ouvir. O que acontece? Nós vemos aqui essas coisas que aconteciam, como Deus se revelava, e muitas pessoas acreditam que Deus se revela dessa forma ainda. Não somente desse fato, mas de outros. As pessoas começam a tomar algumas coisas como atos proféticos, umas paradas loucas que não correspondem ao que as Sagradas Escrituras dizem, tá? Então, observe muito bem que essas coisas que aconteceram aqui foram a forma progressiva de Deus se revelar. Ele estava se revelando à humanidade, a sua mensagem ainda não estava completa, e progressivamente ele ia mostrando a sua face, se revelando até que chegasse ao padrão perfeito, manifesto por intermédio das Sagradas Escrituras, do qual nós não temos nada mais a ser acrescentado. A certeza que nós temos sobre Deus emana única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Nós poderemos sofrer milhares de alucinações, nós poderemos ter sonhos, visões que são completamente corrompidos, que não correspondem à vontade soberana de Deus. Por vezes pode ser apenas delírios da nossa mente, por vezes poderão ser apenas questões psicológicas, alguns até psiquiátricas. Então, a única forma de sanidade mental que encontraremos é dentro das Sagradas Escrituras. Essa palavra que é exterior a nós, da mesma forma que o Espírito, ainda que esteja dentro de nós, ele não emana naturalmente de nós, ele está em nós. E dessa forma nós podemos confiar que essas palavras apontam para isso. Claro que Deus pode utilizar, por intermédio da sua providência, de maneira exclusiva, em determinados casos, mas nada disso distoante da sua mensagem. São questões bem delicadas, mas hoje ainda as pessoas abordam essas questões de maneira como se eles fossem uma prerrogativa constante. Imagina que pessoas falam que veem Deus, que se comunicam com Deus, que escutam essa voz de Deus de maneira audível, constantemente, e nós vemos pessoas específicas, raros casos do quais o Senhor se manifestou de maneira audível, mas hoje, para muitos, isso daí é completamente comum. E lembre-se que não somente na nossa crença, abordando ao restante, todas as crenças manifestam esse contato com o divino de maneira íntima. Nós temos relacionamento com Deus por intermédio das Sagradas Escrituras. Nós não arrogamos igual esses outros povos que falam que possuem contatos, mentem para si mesmos, criam ilusões, ainda que completamente convictos de que se trata de uma verdade, se manifestará falso. No dia a dia, eles provarão que o Deus que eles creem são apenas devaneios de uma mente completamente morta e caída, do qual Deus nós clamamos que tenha misericórdia. Observe que o povo de Deus, olha como diz o último verso, o que nós lemos, o de número 11.
do capítulo 13. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. Deveriam ser meu povo, meu louvor e minha glória, uma honra para o meu nome, mas não quiseram me ouvir. Observe que Deus falou por intermédio da sua soberana palavra, mas ali no caso, ele estava advertindo-os por intermédio destes homens. Esses homens manifestavam milhares de circunstâncias que apontavam eles como homens que eram autoritativos, que eles possuíam capacidade para falar em nome de Deus. Deus os capacitava. Deus enviava muitas vezes sinais para trazerem autoridade a essas mensagens. Você vai ver Moisés, para que o povo pudesse acreditar nele, Deus envia as pragas do Egito, faz com que eles pudessem ele pudesse manifestar o poder de Deus. Mas lembre-se que também tinha os magos do Egito que copiavam aquilo que por vezes era algo sobrenatural e espiritual. Até determinado ponto, porque depois eles não conseguiam mais. Então daí o povo começa a acreditar. Daí você vai ver depois Josué. Quando chega em Josué, você vai ver que também o povo, como que o povo vai acreditar que ele é o líder do qual Deus o capacitou? Mediante a realização de obra sobrenatural. Qual era a obra sobrenatural que ele realizou? Lembre-se ali, assim que eles entram à terra prometida, eles derrubam a muralha de Jericó simplesmente caminhando, justamente manifestando o poder de Deus, do qual Deus havia dito a ele que o faria, e ele comunicando, e assim foi feito. Algo sobrenatural. Você vai ver depois Davi manifestando o sinal muito aparentemente natural aos olhos humanos, mas completamente sobrenatural aos olhos de Deus. Imagine que ele derrubou um gigante com uma pedra. Um gigante do qual nenhum dos guerreiros que estavam ali capacitados tiveram coragem, mas Deus capacitou um homem simples que prefigurava justamente Cristo, que depois viria derrotar o grande gigante que é a morte. Então Davi não é você, Golias não são seus problemas, se trata simplesmente da revelação progressiva de Deus, apontando para o grande, soberano Salvador, que haveria de se vestir em trapos de imundícia, que é essa carne humana que nós habitamos, para nos resgatar. Mas mostrando também que nessa carne humana, em um breve tempo, habitará em glória e majestade tal qual ele habitou. E é isso que ele veio nos resgatar. Então compreendam de maneira integral do que as Sagradas Escrituras dizem. Se você abrir simplesmente ler somente Jeremias, você ficará chocado. Você fala assim, nossa, Deus é ruim. Mas não se trata disso. Se trata dele ser Deus justo e misericordioso. E nós podemos ver a misericórdia dele manifesta aqui de diversas formas. Capítulo 13 ainda ele continua falando ainda acerca da idolatria e do orgulho de Israel. Verso 15. Ouçam e prestem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, seu Deus, antes que as trevas venham sobre vocês, antes que eles façam tropeçar e cair nos montes sombrios. Então, quando procurarem a luz, só encontrarão escuridão densa e terrível. No verso 20 diz: abra os olhos e veja os exércitos que vêm do norte. Onde está seu rebanho? O lindo rebanho de que ele encarregou de cuidar. O que dirá quando o Senhor colocar seus antigos aliados para o dominarem? Pontadas de angústia tomarão conta de você, como as dores da mulher de trabalho de parto. Você se pergunta, por que isso aconteceu? Foi por causa de seus muitos pecados. Por isso os exércitos invasores arrancaram suas roupas e a violentaram. Acaso o etíope pode mudar a cor de sua pele? Pode o leopardo tirar suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Eu a dispersarei como palha, levadas pelos ventos do deserto. Essa é sua parte, a porção que lhe reservei, diz o Senhor. Pois você se esqueceu de mim, confiou em falsos deuses, eu mesmo arrancarei suas roupas para que apareça sua vergonha. Deus fala de maneira completamente autoritativa, manifestando que ele mesmo manifesta sua punição, de tal forma que o inferno é o inferno de Deus. Lá ele derramará sua ira, ele não estará distante do inferno. O inferno
só será inferno porque Deus estará ali justamente derramando a sua ira. Não é o lugar que o diabo estará ali condenando as pessoas que não obedeceram a Deus. Não, muito pelo contrário. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre o bem e sobre o mal. E isso nos dá segurança, justamente para a gente conseguir ter uma vida. Porque senão, imagina se fosse uma luta, quem vai vencer? Nós já sabemos quem venceu. Essa luta já foi vencida desde a eternidade, porque nada do que acontece é fora da vontade de Deus. Basta que você creia nestes planos de Deus para a sua vida. Ele te chamou desde antes da fundação do mundo, que hoje seja o dia que você possa se arrepender e crer que Ele é seu único e suficiente Salvador. E se você, porventura, chegou aqui e hoje está ouvindo o Evangelho, que nunca tinha ouvido, que você possa comentar aqui também acerca disso, para que a gente possa orar pela sua vida. E tenho certeza que mediante a sua confissão, o seu convencimento, o Senhor há de transformar a sua vida. Esse convencimento que não é dado pela vontade humana, e sim pelo Espírito Santo, que há de transformar os corações daqueles que antes estavam mortos em seus delitos e pecados. Lembre-se que esse povo desobedeceu, nós somos um povo desobediente, contudo Deus teve misericórdia e continuará tendo, para a honra e glória do seu nome. Capítulo 14, você vai ver uma seca que castiga terrivelmente Judá também. O povo jejua, mas apenas para aparentar uma falsa religiosidade, mas sem arrependimento também. Então leia com bastante atenção. Leia com bastante atenção esse capítulo. Ele já começa no primeiro verso manifestando isso. Jeremias recebeu a mensagem do Senhor acerca da grande seca. O povo reconhece a sua maldade, no verso 7 diz: nossa maldade nos alcançou, Senhor, diz o povo, ainda assim ajuda-nos por causa do teu nome, de ti nos afastamos e contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, nosso Salvador, em tempos de angústia, porque és como estrangeiro entre nós, porque és como viajante de passagem pela terra que fica só uma noite. Acaso também estás surpreso? Nosso guerreiro valente não tem poder para nos salvar? Tu estás em nosso meio, Senhor. Somos conhecidos como teu povo, por favor, não nos abandone. Na questão das adversidades, eles buscavam a Deus, embora eles também buscassem outros deuses. Quando as coisas apertavam mesmo, eles buscavam o único que podia mudar a situação. A resposta de Deus vem no verso 10. Assim diz o Senhor a seu povo: vocês gostam de andar longe de mim e não controlam os pés. Essa palavra é muito pertinente para nós também, né? Vocês gostam de andar longe de mim e não controlam os pés. Por isso não me agradarei mais de vocês. Agora me lembrarei de toda sua perversidade e os castigarei por seus pecados. E glória a Deus, ele não castigar-nos pelos nossos pecados, tal qual fazia antes, quando estavam debaixo da lei. Porque se ele fosse nos castigar, nós estaríamos fulminados. Imagina se ele tivesse a mesma rigorosidade que teve para com este povo. Por isso que Deus tem manifesto a sua misericórdia, que você se prostre diante dele, peça perdão, se arrependa dos seus pecados e se volte ao caminho dele. Olha como diz, verso 11. Então o Senhor me disse: não ore mais pelo bem deste povo. Quando jejuarem, não darei mais atenção a seu clamor. Quando apresentarem seus holocaustos e ofertas cereais, não me agradarei. Em vez disso, os devorarei com guerra, fome e doença. Em vez disso, os devorarei. Então, ele estava falando que ele iria devorá-los por guerra, fome e doença, tal qual ocorreu, tá? Então, observe que nenhum desses desastres, nenhuma das coisas que acontece meramente por conta da nossa natureza humana, tá? A doença não é um acidente. A doença é uma corrupção, claro, do corpo, fruto do pecado. Mas Deus também está no controle da doença. Por isso que, por vezes, milagrosamente, ele retira nossas doenças. Por isso que ocorre em nosso meio guerra, fome. Isso tudo faz parte justamente do juízo de Deus, do qual não se extinguiu completamente. Somente na eternidade que nós haveremos de não termos dores, fome, guerra, doença, somente na eternidade. Enquanto estamos aqui, padeceremos, mas sabemos que nossa recompensa não está nessa vida, e sim no mundo vindouro. O verso 13 diz: então eu disse: ó soberano Senhor, os profetas dizem ao povo: tudo está bem, não haverá guerra nem fome, o Senhor certamente lhes dará paz.
O Senhor me disse: esses profetas contam mentiras em meu nome. Não os enviei nem ordenei que falassem, não lhes dei mensagem alguma. Profetizam a respeito de visões e revelações que nunca viram nem ouviram. Se você ficou nessa live, eu sugiro depois você pegar e tirar foto dessa parte da Bíblia. Quem sabe assim as pessoas despertem e vejam que esses falsos profetas fazem. Os profetas, ali já existiam falsos profetas, mas existia um verdadeiro. Hoje nós temos a verdadeira profecia que emana das Sagradas Escrituras. Todos esses que se dizem profetas são falsos, tá? A única profecia que existe está registrada para a eternidade nessas palavras. Então, se você está aqui, tire uma foto, poste lá do verso 14 ao 17. Tire uma foto da sua Bíblia, reflita muito acerca disso, tá? Para que você também não seja enganado por essas armas de Satanás para te manter completamente escravo e servo dele. Eu vou ler e vou terminar que eu tenho que sair. Então, o Senhor me disse: profetas contam mentiras em meu nome, não os enviei nem ordenei que falassem, não lhes dei mensagem alguma, profetizam a respeito de visões e revelações que nunca viram nem ouviram, dizem tolices que inventaram em seu próprio coração mentiroso. Por isso assim diz o Senhor: castigarei esses profetas mentirosos, pois falaram em meu nome, embora eu não os tenha enviado. Dizem que não haverá guerra nem fome, mas eles próprios morrerão por guerra e fome. Quanto ao povo para o qual profetizam, terão o corpo jogado nas ruas de Jerusalém, vítimas de fome e de guerra. Não restará ninguém para enterrá-los. Marido, esposas, filhos e filhas, todos morrerão, pois derramarei sobre eles a sua própria maldade. Portanto, diga-lhes o seguinte: noite e dia meus olhos se enchem de lágrimas, não consigo parar de chorar, pois minha filha virgem, meu povo precioso, foi derrubada e está mortalmente ferida. Se saio aos campos, vejo os corpos daquele que o inimigo matou. Se ando pelas ruas, vejo aqueles que morreram de fome. Os profetas e sacerdotes prosseguem com o seu trabalho, mas não sabem o que fazem. Depois vem a oração, do qual eu terminarei lendo, e depois vocês leem o capítulo de número 15, tá? Senhor, tu rejeitaste Judá completamente. Acaso odeia Sião? Por que nos feristes a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempos de cura, mas não encontramos, só encontramos terror. Senhor, confessamos a nossa maldade e a maldade dos nossos antepassados. Todos pecamos contra ti. Por causa de teu nome, Senhor, não nos abandone. Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te de nós. Não quebres tua aliança conosco. Acaso algum desses deuses estrangeiros pode enviar a chuva? Ela cai por si mesma do céu? Somente tu, ó Senhor, nosso Deus, pode fazer essas coisas. Por isso, esperamos por teu socorro. No capítulo 15 ele vai falar: os destinados à morte, os destinados à guerra, para a guerra, os destinados à fome, para a fome, os destinados para cativeiro, ao cativeiro. Ele manifesta para onde as pessoas haveriam de ir. No verso 16 diz assim: quando descobri tuas palavras, devorei-as, são minha alegria e dão prazer a meu coração, pois pertenço a ti, o Senhor dos exércitos. Aqui era justamente Jeremias dizendo que nós sejamos tal qual ele foi. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Tamo junto. Que o nome do Senhor seja exaltado. Que vocês creiam na suficiência das Sagradas Escrituras. Que parem de se curvar diante de falsos profetas, de falsas crenças. Se voltem para as Sagradas Escrituras. E que o nome de Deus seja dado toda a honra, glória e majestade. Fui. Até amanhã, 5h59, se Deus assim permitir.